Olá! Agora a gente vai estudar um outro composto orgânico muito importante, que são os ésteres. Os ésteres, como vocês estão vendo aí, são responsáveis pelos aromas agradáveis de várias substâncias, que nem flores, frutas, aquela manteiga que está derretendo no pão, aquela picanha que está lá no fogo lá derretendo também, não é mesmo? Ou mesmo os perfumes, aquele cheiro agradável quando você passa em frente a uma loja, não é mesmo? E esses são os ésteres, são os cheiros agradáveis que estão por aí à nossa volta, tá certo? Bom, os ésteres vocês podem ver aqui no canto que tem a sua função orgânica um pouco mais complexa, porque eu tenho aqui o grupo tá vendo aqui é o grupo carboxila aqui, só que não tem o H, eu substituí por outro carbono. Então o éster é uma substância mais complexa, já são moléculas maiores, já são substâncias que vão dar um pouquinho mais de trabalho para a gente desenvolver, certo? Bom, mas como que a gente vai entender um pouco mais dos ésteres? Os ésteres, como eu falei para vocês, são os cheiros agradáveis, não é mesmo? Então olha só, aqui eu tenho vários exemplos de ésteres, que nem por exemplo o cheiro do pêssego, aquele cheiro delicioso de pêssego maduro, não é mesmo? É o metanoato de etila, olha a molécula dele aí, ó. Ou o cheiro de maçã verde, que é aquele cheiro gostoso, principalmente aquelas balas que o povo gosta, né, de chupar a bala de maçã verde. Ou o cheiro da hortelã, o etanoato de etila, né? Então são substâncias que têm um cheiro bem agradável. Mas por que tem o cheiro tão agradável assim? É simples, porque são substâncias que têm uma baixa massa molar, elas são muito solúveis e evaporam com muita facilidade. Então, o cheiro delas sai com muita facilidade para a gente sentir. Isso a gente percebe muito nos perfumes, não é mesmo? Bom, continuando. Para que eu tenha um éster, eu preciso de um processo chamado esterificação. Ou seja, o éster ele é feito a partir de uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Esse processo, desde que ele foi descoberto, ele possibilitou que a gente produzisse ésteres artificiais. E a gente vai ver depois por que isso é tão importante. Mas como que é produzido isso, né? Vamos ver se a gente consegue entender? Então eu tenho o ácido propanoico, olha só. Eu tenho um ácido e eu tenho um álcool, certo? O que vai acontecer? Olha só. Vai acontecer a reação de esterificação. Significa que o H e o OH das duas moléculas vão se unir. Quando eles se unem, eles vão formar a água. Olha lá, não formou água do outro lado lá? Significa que automaticamente eu fiquei com uma ligação livre tanto no oxigênio quanto no álcool, não é mesmo? O que vai acontecer? Esse grupo do álcool se liga ao oxigênio que estava do outro lado, produzindo o nosso éster que está aqui do lado prontinho aqui para a gente ver aqui, ó, que é o propanoato de etila. O prop veio da parte do ácido e o et veio da parte do álcool, certo? É desse jeito que se forma o processo de esterificação, tá? Olha só. Lembra que eu falei que a partir do momento que os químicos conseguiram fazer esse processo de esterificação, surgiram os ésteres artificiais. E é muito importante, sabe por quê? Porque é muito mais barato você ter um éster artificial do que você extrair um éster natural. A extração de um éster natural é caríssimo. Por que vocês acham que os perfumes franceses custam muito? Custam 300, 400 dólares. Agora mais ainda, né? Mas por que eles custam tanto? Porque são ésteres naturais, certo? Por que a manteiga custa mais do que a margarina? Porque a manteiga é um éster natural e a margarina é um éster artificial. Então, vários alimentos que a gente tem no nosso dia a dia, que nem as balinhas com sabores, né? Ou própria salsicha, ou até mesmo os sucos de caixinha, não é mesmo? Todos eles são ésteres artificiais. Ou seja, o aroma é totalmente industrializado. Significa que foi feito e produzido em laboratório, certo? Então, essa é a grande vantagem dos ésteres, porque a gente consegue copiar com muita facilidade, barateando o preço dos produtos alimentícios, certo? Porque é muito mais caro, você pode perceber, todo éster natural é muito mais caro, tá? Então, não tenha nem dúvida que todo mundo se aproveita disso, certo? Bom, mas além desses ésteres mais comuns, né, nós temos outros ésteres mais
complexos, cadeias maiores, que são os óleos e gorduras. Os óleos e gorduras são, né, que nem, por exemplo, aquela gordura que estava na picanha, ou o óleo que nem o azeite, né, que é tirado da azeitona, né, da oliva extra virgem. Então, ambos são ésteres. Ambos, quando você põe no fogo, né, e começa a aquecê-los, liberam um cheiro muito agradável. Só que os óleos e gorduras têm uma diferença. Não é simplesmente ser sólido e líquido. Não, porque geralmente todo mundo acha óleo é tudo líquido, gordura é tudo sólido. Não, a diferença está na estrutura da cadeia. As gorduras, elas apresentam as cadeias saturadas, ou seja, apenas simples ligações. E já os óleos começam a aparecer insaturações na molécula. Então, quanto mais insaturação aparecer, certo? Mais óleo vai se tornar. Quanto mais saturado for, mais gordura se torna. Então, vai variando de acordo com as duplas ou triplas, simples ou duplas ligações, certo? Aqui eu tenho um exemplo de produção de uma gordura, certo? Por quê? É formado por 3 ácidos graxos. O que é um ácido graxo? São ácidos carboxílicos de cadeias muito longas. Aqui eu coloquei 3 cadeias iguais, mas nem sempre as cadeias são as mesmas. Então as cadeias variam o tamanho. Então eu coloquei 3 iguais só para a gente tentar entender. Então eu tenho 3 cadeias longas, mais carbonos que os que estão aqui, certo? São 3 ácidos graxos com um triálcool. Triálcool que é a glicerina ou glicerol. E eles vão reagir se transformando em uma gordura. Mas como que isso funciona? Vamos olhar mais perto, olha só. Então aqui eu tenho os 3, olha só, 1, 2, 3 ácidos graxos e aqui eu tenho o glicerol. O que vai acontecer nessa reação? Olha só, mesmo processo de esterificação. Os hidrogênios vão se juntar com os oxigênios da molécula, certo? Aí eles desaparecem. O que vai acontecer? Ficou ligação livre, o que acontece? O glicerol ou a glicerina se liga aos oxigênios que estavam soltos e produz 3 moléculas de água no final. E está aí a produção da nossa gordura, produção da substância que a gente vai ter. E essas moléculas já são muito grandes, por isso que a gordura aparece tanto, né? São chamadas de macromoléculas, que em geral tem de 60 carbonos a mais cada molécula de gordura. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, de óleos e gorduras. Sabe o triglicérides? Que é aquilo que entope as veias, né, aquela gordura ruim, né, que faz mal para as pessoas. Então, é isso aqui, ó. São cadeias longas de carbonos saturados. E nós também temos a oleína, que é nada mais nada menos que o óleo de palma, que é utilizado por várias pessoas, né, como lubrificante ou como também óleo combustível, etc. Dá uma olhadinha, ó, olha a diferença, ó. Cadeias com dupla ligação, olha só. Apareceu dupla ligação, deixa de ser gordura e se torna óleo, certo? Ficou bem claro? Então eu espero que vocês tenham entendido a função éster, como é que funciona, certo? Bom, mas não acabou ainda, a gente tem que ver a nomenclatura. Como é que funciona a nomenclatura de um éster? Nós temos um problema na nomenclatura, certo? Por quê? Porque o grupo funcional, ele fica no meio. Se ele fica no meio, eu vou ter cadeia carbônica de um lado e cadeia carbônica do outro lado. Então significa que eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 partes. Uma parte antes do grupo funcional e uma parte depois do grupo funcional, certo? Antes do grupo funcional, o que eu vou ter? Eu vou ter o nome comum do jeito que estava. Prefixo, parte intermediária, sufixo. O sufixo vai ser o ato, certo? Só que a segunda parte, primeiro eu tenho que separar utilizando a preposição de, e aí eu coloco o outro grupo. Mas o outro grupo vai ser como se fosse uma ramificação. Lembra? Etil, metil, propil? Só que eu coloco no feminino. E aí fica metil, metila, etila, propila. Certo? Eu vou fazer um exemplo para a gente entender melhor. Olha só. Tá vendo aqui o primeiro? O que eu tenho?
Antes eu tenho um carbono, não tenho? Então como é que fica? Met. Tem alguma dupla ligação? Não. Então fica o quê? An. É um éster? É, porque eu tenho dupla O, carbono antes, carbono depois. Então vai ficar o quê? Oato. Terminei a primeira parte. Agora, a segunda parte que eu faço, coloco o prefixo de. Por quê? Se é metanoato, tem que ser metanoato de alguma coisa. Na outra parte aqui não tem um etil, então você vai colocar etil, certo? Só que como é um éster, você coloca a letra A no final, porque é no feminino. Então ficou metanoato de etila. Vamos ver o próximo. Quantos carbonos a gente tem? Não tem 2 carbonos antes? Então como é que fica? Et. Não é mesmo? Ó, 2 carbonos antes do grupo. Tem alguma dupla? Tudo simples. Simples é an, certo? É éster? Éster, então fica oato. Se é etanoato de alguma coisa, não é? Etanoato do quê? Tenho 2 carbonos desse lado? Etil. Só que termina com A porque é no feminino. Então ficou etanoato de etila. Vamos ver o último aqui em cima. Tenho 2 carbonos também. Então ficou o quê? Et. Tudo simples? An. Olha o grupo do éster aqui. Então ficou o quê? Oato. Se é etanoato, etanoato de alguma coisa. Opa, mas agora eu tenho 4. 4 é o quê? Butil, lembra? Metil, etil, propil, butil. Então ficou butil. Só que como é éster, termina com A. Então ficou etanoato de butila. Certo? É desse jeito que a gente faz um éster. E não se esqueçam que você tem o grupo C, dupla O e outro carbono, certo? É o coque, certo? Eu esqueci de falar para vocês, mas dá uma olhadinha aqui, ó. Vou voltar lá para a gente ver, ó. Olha aqui, ó. Ele aparece aqui, ó, como COOC. Então essa é a maneira com que vai aparecer para ferrar a vida de vocês também. Então o grupo funcional vai aparecer desse jeito ou desse jeito. Tá certo? Espero que tenham achado interessante e essa foi o estudo dos ésteres. Até a próxima!